Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Financeiramente Feminina. Hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial para falarmos sobre saúde financeira. Prazer para você que ainda não me conhece, eu sou Alessandra Chaves e estamos aqui hoje com a doutora Josiane Alecrim, que é formada em medicina desde 2017. Ela é especialista em anestesiologia, né, Josi? Isso mesmo. Mais conhecida, assim, carinhosamente por nós, né, como Josi, né? A Josi, além de estar aqui como nossa convidada, também é nossa mentorada e vai nos contar hoje um pouco dessa experiência, né, com como nós sendo planejadoras financeiras dela e o que isso impactou na sua vida aí como um todo, né, Josi? Se apresente, Josi, por favor. Olá a todos, né? Primeiro eu quero agradecer a Maria Alessandra pelo convite. Então, eu sou a Josiane, né? Não uso muito esse termo de doutora, mas eu sou a Josiane, sou médica anestesiologista, eu tenho 36 anos, né? Formei recentemente na minha residência, sou casada com o Elisandro, né? Que é empreendedor de restaurante e boteco. E é isso, sou médica, trabalho há alguns anos aí com a parte de anestesiologia, né? Terminei minha residência e conheci as meninas, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, Alessandra? Sim. Mas eu conheci através da minha personal, né? A Sussu, que também participou desse podcast. E é um prazer estar aqui com vocês falando hoje um pouquinho a respeito, né? Da questão financeira, principalmente para a minha área, né? Que é a área da medicina. Que às vezes as pessoas não recebem muito essa formação de gestão financeira nem durante a vida de segundo grau, nem na vida acadêmica, não é um módulo que a gente tem de gestão financeira, né? E aí, às vezes, é uma coisa que você não se planeja e correr atrás disso é uma coisa bem importante para garantir um futuro aí tranquilo, né? Verdade. Você falou, primeiro, prazer estar te recebendo aqui, viu? Nossa, tão gostoso receber nossa mentorada aqui. A gente trouxe hoje a Josiane porque ela se tornou nossa mentorada e, através disso, tornou nossa amiga. É uma mulher muito sábia que a gente tem um imenso prazer de ter como mentorada. Josi, conta pra gente o seguinte, nós temos uma expertise muito grande em atender a área médica. Conta pra gente quando começou essa questão de planejamento na sua vida. Eu lembro que você já contou uma história bacana pra gente, logo quando você formou, você já visualizou essa questão de planejamento na sua vida, mas não sabia como começar. Explica um pouco pra gente. Na verdade, quando eu me formei, eu tinha planos financeiros, né? Sim. Primeiro um sonho de trabalhar na minha cidade, então eu queria ser a primeira médica da cidade que se formou e trabalhasse lá, né? Qual cidade mesmo? Chama Veredinha, a minha cidade. Tem 6 mil habitantes, é no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha. Que legal. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre quis, retribuir um pouco do que eu recebi na minha cidade, trazendo ali saúde de qualidade para a população, né? Legal. Então, eu queria voltar a morar um ano com os meus pais e me organizar financeiramente para poder fazer a residência, né? Sim. Então, meu primeiro plano era me planejar para fazer a residência, guardar um dinheiro, porque realmente a bolsa de residência é um valor baixo, né? Para ter boas condições durante a residência ali. E outra questão é que eu queria dar um presente para o meu pai, que era um combinado da gente que quando eu me formasse, eu ia comprar um carro para ele. Então, nesse ano, eu deveria me planejar tanto para ter um dinheiro de reserva de emergência para a residência, quanto para comprar o carro para o meu pai. Então, o meu planejamento financeiro já surgiu ali no meu primeiro ano de formada. Eu formei já com o planejamento estipulado do que eu deveria juntar de dinheiro nesse período para conquistar esses sonhos. Que legal, gente, que legal. Conquistou, claro, né? Sim, consegui. Juntei o dinheiro para a residência, né? Fiz a minha reserva de emergência e consegui comprar o carro que meu pai queria. E Josi, eu achei muito interessante também, porque, como você bem disse, né, a Sueli, mais conhecida como Sussu, né, um beijo, Sussu, ela quem convidou você a participar do workshop conosco, né, sim. E conta um pouco dessa experiência que você teve
antes do workshop e depois do workshop. Que lá mesmo você citou que a sua irmã, que trabalha, né, também nessa área de finanças, cuidava da sua saúde financeira até então, e depois você virou essa chave, se tornando nossa mentorada. Conta um pouco dessa experiência. Isso. Então, assim que eu me formei, a minha irmã trabalha numa instituição financeira, né? Ela é administradora, ela é especialista em mercado financeiro. Legal. Ela entende muito dessa área. E o que ela via muito na rotina dela de trabalho eram médicos endividados. Então, ela regula a família inteira, ela controla todo mundo. Então, assim que eu formei, ela falou, eu não quero que você seja uma médica endividada. Sim. Essa é a realidade que eu vejo, porque, assim, é o que a gente estava conversando antes, né? Na medicina, você já começa a ganhar uma quantidade expressiva de dinheiro assim que você se forma. É fácil de achar emprego, né? Os salários são mais altos do que normalmente as outras pessoas ganham, apesar da gente trabalhar muito também, acho que a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, ela não queria que eu gastasse além do que eu ganhava. Ela falava, você sempre tem que viver 2 padrões abaixo do que você ganha. Você tem que investir para um futuro, você não sabe como vai ser o futuro, né? E nesse primeiro ano que eu trabalhei, por exemplo, eu era pessoa jurídica, eu era uma empresa. Então, assim, se eu trabalhasse, eu ganhava. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Então, já nesse início, eu fiz seguro de vida, né? Eu fiz minha incapacidade majorada, que é um tipo de seguro também, né? Isso partiu de você. Sim, isso já começou de mim mesmo, porque a minha irmã já colocava na minha cabeça que ela não queria ter uma irmã endividada, e é uma realidade muito comum na vida dos médicos, né? Ao passo que você vai ganhando mais, você vai aumentando o seu padrão de vida, e às vezes você fica refém disso, né? Você se acostuma a um padrão muito alto de vida, e aí você tem que trabalhar mais para garantir isso, né? E é o que ela falou, a gente tem que ter pé no chão. Eu venho de uma família, né, humilde, meus pais trabalharam muito para garantir o que a gente tinha, né? Sempre deram tudo do bom e do melhor pra gente, mas assim, eu venho de família humilde, eu não venho de família rica. Então, assim, ela tinha medo de eu começar a ganhar mais e deslumbrar com aquilo e acabar endividada. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu tive os pés no chão e sempre tentei viver um padrão abaixo do que eu ganhava mesmo e investir meu dinheiro. É uma coisa que eu sempre gostei, tipo assim, eu ver meu dinheiro naquilo. Então, eu sempre me organizo para comprar as coisas e ver onde está o meu dinheiro, né? Em gastos, não em gastos supérfluos, assim, em coisas realmente importantes para mim, para minha família. E qual que foi o diferencial que quando você teve no workshop, inclusive foi o nosso primeiro, que dali mesmo você falou assim, eu quero vocês na minha vida, do meu marido. E assim, a gente sabe que os médicos, a área da saúde em geral, são muito abordados pelo mercado financeiro, pela parte de seguro e tudo mais. E assim, qual foi o diferencial para você ter vindo com a gente? O que você viu que falou assim, não, elas são... Eu lembro que você falou que você já foi abordada por alguns planejadores financeiros. Conta pra gente o que sentiu, porque eu acho que isso é importante, porque a gente tem esse projeto junto com as mulheres, né, de ajudar ela com a liberdade financeira, e principalmente para a médica. Conta pra gente, para as pessoas entenderem qual foi o diferencial. Eu acho que essa virada de chave, tipo, na minha vida, eu ser protagonista, eu correr atrás de coisas, pra mim, realmente veio no pós-pandemia, né? Quando eu entrei na residência, no meu segundo ano de residência, veio a pandemia do Covid, e aí eu me vi servindo, né? Abrindo mão da minha família, abrindo mão de mim enquanto pessoa e me colocando a servir as outras pessoas. Porque como eu fiz residência de anestesiologia, então a gente tem muita experiência com intubação, né? E muitos pacientes morriam na época do Covid pela questão da intubação mesmo, por falta de prática de outros profissionais. Então, no hospital onde eu fazia residência, a gente foi recrutado para isso e eu me vi trabalhando muito, assim. Eu engordei 10 quilos na pandemia, eu trabalhava em torno de 120, 130, 136 horas semanais, porque eu conciliava a residência, né, com esse trabalho na UTI. Então, assim, eu trabalhei muito, e aí quando eu terminei a residência, eu falei, não, agora eu vou mudar todo o foco, né, servir as pessoas, graças a Deus não peguei Covid, né, entubei muitas pessoas, trabalhei, perdi gente, salvei gente, né, teve experiências exitosas, teve gente que recebeu alta, teve gente que morreu, então, assim, foi uma coisa muito drástica, é uma coisa que eu espero que a gente não viva mais, né, nesses próximos anos aí, que a gente não passe mais, mas serviu de experiência para mim, dar valor às pequenas coisas e valorizar o que é de fato essencial, né? Que sou eu e a minha família. Exatamente. Então, assim, eu terminei a residência, eu falei, eu quero mudar tudo isso, eu quero emagrecer, eu quero me organizar para o futuro, né? E tudo isso parece que a gente estava falando sobre energia, né? Tudo isso vem de encontro. Então, assim, voltei à academia, que era coisa que eu não fazia há 2 anos, eu sempre malhei desde novinha, então eu abandonei tudo
tudo, eu esqueci tudo para focar nas pessoas, né? E quando realmente, graças a Deus, veio a vacina e tudo isso passou, eu voltei a focar em mim, na minha família, né? Então eu resolvi, vou correr atrás, vou fazer atividade física, vou emagrecer, vou me organizar. Cuidar de você. E parece que tudo foi vindo, né? A vida dá mais do mesmo. Então eu vibrei naquela energia e tudo foi vindo presentes na minha vida, né? São coisas recentes, mas assim, não é pelo tempo, é pela intensidade daquilo. É verdade. Sussu se tornou uma amiga, me ajudou a emagrecer, né? Perdi 8 quilos. Que isso. Isso, fui fazendo atividade física. E aí, ela mesma que foi vindo essas cobranças. A Sussu é uma personal, mas é uma personal que eu falo que é diferenciada, né? Ela não se preocupa só com a questão da academia, ela se preocupa com sua vida como um todo. Então, assim, eu mudei completamente, né? Primeiro na questão física, mudei meu cabelo. Ela falou, ai, tá com ruga. Fiz botox, mudei as roupas. E ela falou, Josi, agora você vai cuidar da sua saúde financeira para você poder ser personal a vida inteira. Você tá gastando muito. Isso mesmo. E aí foi assim que eu conheci vocês, né? A Sussu convidou, né, as amigas mais próximas, as alunas mais próximas. E quando eu participei do workshop, é como se fosse uma coisa que tivesse vindo de encontro ao meu coração mesmo, sabe? Eu acho que é uma questão de energia. Nosso santo bateu e vinha de encontro realmente ao que eu queria, organizar a minha vida financeira para ter uma tranquilidade agora e para ter uma tranquilidade no futuro também, né? Então, assim, coisas que eu nem sabia, né? Apesar de ter me organizado desde muito nova, investimentos, outros seguros, Sim. né? Então, assim, veio realmente para organizar a minha vida e junto comigo eu trouxe meu marido, né? Isso. E Olha nós que estamos legal. crescendo juntos aí. Isso. E é o que você falou, né, ô Josi? A importância da gente estar próximo de pessoas que nos elevam, né? Sim. Olha como é que é uma cadeia. A gente também estava falando sobre isso, que a Lorena, que é a amiga que nós temos em comum, que nos apresentou a Suelen, que nos apresentou você e que nos apresentou o Lili, que é seu esposo. Sim. E com base em tudo isso, a gente trazendo isso para as finanças, né? O impacto que isso trouxe para sua vida financeira. Sim. Tudo começou com um propósito de você querer mudar a sua vida no sentido, opa, peraí, eu já servi, agora eu preciso cuidar de mim. E cuidar de mim, a gente tem que cuidar da gente como um todo, Sim. né? No corpo, alma e espírito, que é a base do nosso workshop, inclusive, que é o que você falou quando a gente se conectou, você já estava naquele momento. Mas trazendo isso para as finanças, Josi, mais uma vez, nos fala esse impacto na sua vida financeira, né? Porque você falou muito que você já vinha querendo fazer já vem de uma família que traz para você essa questão de ter os pés no chão, não gastar mais do que você ganha. Isso é uma consciência que eu falo que todo mundo tem que ter como base, né? Sim. Mas você tem dentro da sua família uma pessoa que já trabalha com finanças, contudo, a gente se conectou tanto que você passou não é que não confiar, né? Mas ter alguém que levasse informações diferentes daquelas que você já tinha, né? Sim, é como se eu tivesse me tornado protagonista da minha vida financeira, né? Isso, que você já tinha seguro, você já tinha, né, algumas coisas já organizadas. Isso. Inclusive, quando eu falei que eu ia fazer o projeto, a minha irmã falou, você vai me explicar tudo, você vai falar tudo o que vai ser feito, né? Da mentoria. Como que é essa mentoria, porque ela sempre teve muito medo também que eu fosse ludibriada, Claro, né? vocês são E ela é uma pessoa que entende muito de mercado financeiro. Vocês são muito abordados, então, né? Sim, mas ao mesmo tempo também ela é uma pessoa muito atarefada. Ela tem o emprego dela, ela tem as obrigações dela, né? Que são muitas, Sim. ela trabalha muito. Então, assim, eu falei com ela, eu quero procurar alguma coisa, você vai continuar me ajudando, mas assim, eu quero me tornar protagonista, né? Isso. Eu quero um auxílio como um todo, porque ela trabalha em um banco, né? E eu queria uma ajuda global, porque nem sempre um banco X oferece os melhores serviços de tudo aquilo. Então, é por isso que eu procurei. Inclusive, o projeto Financeiramente Feminina foi validado pela minha irmã. Inclusive, hoje elas super respeitam vocês, né? Eu falo com ela, eu quero fazer isso, porque as minhas planejadoras sugeriram isso, isso e isso. E quando ela vai me falar alguma coisa, ela fala, eu te sugiro isso, isso e isso, mas você pode conversar com as suas planejadoras e ver se elas acham também que é uma boa alternativa para você. Então, assim, eu achei super bacana isso, sabe? Eu consegui me tornar protagonista com a ajuda de vocês, com o auxílio de vocês. E
E pensar um pouco fora da caixinha também, que não é uma coisa atrelada a um banco só, Isso. né? É ver o melhor de tudo que o mercado oferece e escolher de acordo com a minha realidade, né? A individualidade do projeto Financeiramente Feminino é uma coisa muito interessante, né? E é validada por um especialista de mercado financeiro, que é a minha irmã. Tá vendo? É o que a gente fala, gente, o mercado existe para todo mundo. Sim. O que acontece? Por que deu certo? Por que dá certo? As pessoas têm resultado? A gente passou por isso. Tudo que a gente aplica foi coisa que a gente passou. E que deu certo. O que não deu certo, a gente não faz mais. Sim. E como a gente se especializou mesmo na área médica, porque foi aparecendo clientes da área médica pra gente, a gente entende a fundo a dor. A gente sabe. A gente pega reuniões aí com médicas doentes. Não aguento mais trabalhar. Ganho bem, mas eu preciso da minha força de trabalho. Eu estou em 5 empregos, não aguento mais. Abandonei concurso, abandonei isso, agora me ajuda. Então, assim, o planejamento financeiro não é só para quem tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro. É realmente fazer com que as pessoas tenham liberdade de escolha. Se você quer trabalhar em 3, 4, 5 empregos, fazer com que o dinheiro trabalhe para você, porque a gente fala muito sobre isso, né, Alessandra? O dinheiro não aceita desaforo. E uma coisa incrível que você falou para a gente, inclusive a gente tem mensagens lindas, sobre prosperidade, é isso que eu falo. O dinheiro não aceita desaforo e quando você começa a tratar ele da forma correta, é o que você falou, a gente viver com menos, que a gente aprendeu isso na pandemia, né? Sim. E sobre a prosperidade financeira que entrou na sua vida depois que você fez a mentoria com a gente. Eu achei isso, assim, incrível. Eu evolui bastante. Parece que a vida dá mais do mesmo, né? Quando você vibra naquela energia, parece que as coisas vão se organizando de forma que tudo prospere também, né? E até as pessoas que você se aproxima ou se distancia, a vida vai trazendo mesmo. É tudo sobre energia, eu acho, né? Então, assim, eu passei a conviver com a Suelen, que é uma pessoa muito próspera e que vibra nessa energia bacana, né? Ela tem vários alunos semelhantes a mim. Então, assim, todos nós estamos vibrando em uma energia positiva, em uma energia de prosperidade. E, assim, coisas incríveis aconteceram com a gente, né? Eu recebi propostas novas de trabalho, né? Meu marido dobrou o faturamento nele em comida de boteco. Então, parece que quando você se dispõe a fazer aquilo, né? E corre atrás daquilo, parece que a vida dá mais do mesmo. Então, a gente tem colhido muita prosperidade financeira, a gente evoluiu muito, né? Nesse período, realmente, depois do workshop. Tá sendo uma coisa muito valorosa pra gente, né? Bom. E aí, igual eu falei naquele vídeo, é só o começo, né? Isso. É planejamento pra vida, eu acho. Planejamento pra vida, né? Isso. E o workshop, ele é voltado especificamente para mulheres, contudo, você foi uma das que trouxe junto, né, o seu esposo na mentoria individualizada. Sim. E essa mentoria individualizada, Josi, ela trouxe também para vocês essa prosperidade que o seu esposo, inclusive, ele estava um pouco fechado, né, a passar por essa experiência. O Lili, você comentou conosco que ele era um pouco mais reservado, né, um pouco mais, também, talvez não tinha um controle financeiro das finanças dele, e depois que nós sentamos e conversamos, ele começou a observar dinheiro realmente indo embora, né? Sim. Conta também pra gente um pouquinho ele dessa trabalha, parte. né? Ele tem um boteco, um restaurante, bar, né? Ele participa do Comida de Boteco já tem mais de 10 anos e ele tem o estabelecimento, né? A empresa vai fazer 13 anos agora. E nesses 13 anos, ele nunca tinha parado para fazer as contas. Eu acho que deve ser uma coisa muito comum, uma realidade muito diferente da minha, né? Eu sou médica, ele é empresário. Mas, assim, era uma coisa que ele nunca tinha colocado no papel. Então, assim, só que ele é muito aberto às coisas que eu quero fazer, porque a gente constrói as coisas juntos, né? Então, nós construímos juntos. Nós dois somos uma pessoa só, principalmente no aspecto financeiro. Então, eu falei com ele, vamos fazer o projeto, né? Vamos ver o que vai nos trazer de benefícios e tudo, e ele aceitou, né? E na primeira reunião, ele foi surpreendido por não saber quanto que era o rendimento mensal dele em 13 anos de empresa, né? Uma empresa muito bem sucedida. Ele não sabia quanto que ele ganhava, ele misturava o faturamento da empresa com o faturamento dele, né? Era tudo junto. Então, ele surpreendeu com isso, ele surpreendeu com os gastos, né? Que depois a gente tem muito mais consciência quando você coloca no papel de quanto você gasta. Inclusive, ele ficou com medo de não estar ganhando o suficiente para pagar aquilo que ele gastava. E aí, ele fez a obrigação de realmente
de fazer esse planejamento de 30 dias para saber qual que era o ganho dele, né? Qual que era o ganho dele. E é uma coisa que ele não tinha feito em 13 anos. Então, assim, foi bem bacana para ele também, né? Só te fazendo um adendo aqui, Josi, ainda nesse assunto, você falou que ele nunca tinha feito nunca essa organização, né? organização nunca tinha se abrido, né, a isso. Sim. Isso arremete à confiança, né? Em que momento você, Josiane, se sentiu à vontade em falar, não, eu vou confiar nelas? No trabalho delas eu confio. Uhum. E como que você trouxe isso pro Lili? Como que ele falou assim, não, eu vou receber assim, porque, né? Conta um pouco mais pra gente sobre tudo essa sobre relação. Confiança, né? Isso. Eu participei do workshop e eu tenho muito essa coisa de energia, sabe? Então, assim, eu participei do workshop, eu vi que era uma coisa séria, eu vi que vocês eram extremamente capacitadas, Sim. né? Lidam com o mercado financeiro há muitos anos, lidam com parte de seguros. E era tudo que eu realmente queria fazer para minha vida, organizar a minha vida financeira, me planejar para presente, me planejar a médio prazo, me planejar a longo prazo, né? Para ter uma aposentadoria tranquila. Para não ser... Eu tenho colegas aí de 70 anos que trabalham até hoje porque não se organizaram financeiramente para um futuro. Né? E a gente que é médico trabalha muito assim. Às vezes você não é uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica. Então, se você não se organizar, não pagar uma previdência, né? Você vai ter que trabalhar aí eternamente. Então, não é inteligente, né? Não é um pensamento inteligente. Então, eu já queria me programar para isso mesmo. Sim. E ele também, ele tem vontade de se organizar para ter um futuro tranquilo. A gente tem planos aí para velhice, né? E depois que a gente passou a construir as coisas juntos, porque antes ele era mais sozinho, né? Depois que ele passou a construir as coisas juntos, ele viu que realmente isso era importante para mim e que era importante para nós e para o nosso futuro. Isso. Então, ele sempre foi aberto a isso, né? E resolveu conhecer você, desconfiado também, não participou do workshop. Mas, assim, é a mulher que edifica o lar, né? Exato. Então, eu mostrei para ele o quanto foi bom, eu voltei super empolgada com o workshop, né? Tanto é que eu saí do workshop, já mandei mensagem para a Mari, falei, eu quero fazer, como que funciona, né? E aí eu passei essa confiança para ele também, mediante o que vocês tinham me passado. E aí ele confiou em vocês, porque ele foi na reunião, falou, vou ver como é, né? E você vê que na primeira reunião ele já teve abertura suficiente para falar de gastos, porque isso é uma coisa muito pessoal, né, meninas? Muito. Não é uma coisa que a gente abre para qualquer pessoa, né? E ele sempre foi muito fechado, né? Então, assim, vocês também passaram confiança para ele na primeira reunião que a gente teve, e assim foi que ele embarcou junto. Foi isso mesmo, mas você falou uma coisa muito importante, que é a questão de confiança, né, Ale? Porque, assim, a confiança tem parte de você com a gente e da gente com você também. Com certeza. Porque, às vezes, chega as pessoas para ser mentoradas. Nossa, as pessoas não estão prontas. A gente não quer que as pessoas nos pagam para não conseguir fazer algo que eles não vão conseguir fazer. Sim. Então, por que a gente fala isso? O seu resultado só veio na mentoria porque você quis, você teve atitude. A gente sempre fala que nós somos coautoras, né? A gente não quer que vocês fiquem dependentes da gente o resto da vida. Exato. É te ajudar a mudar comportamento, a mudar hábitos, a ver a visão lá na frente de futuro. Você falou dos seus projetos aí com o Lili. Futuros, não, vocês têm vários projetos de curto, médio e longo prazo. E assim, um casal inteligente, ele enriquece junto. E quando você tem uma mentoria, que a gente sempre fala, tenha mentores que têm acesso em curto caminho, isso ajuda. Nós adoramos, a gente tem vários mentores, então fala assim, mentores que têm um resultado, te ajuda a ter um resultado interessante, mas a mentorada tem que fazer a sua parte. Então a gente fala que você foi uma aluna super aplicada. Gente, nunca desmarcou nenhuma reunião. Isso. Tudo que a gente pedir para fazer isso, faz assado, manda isso, vamos olhar isso. Então, é tudo feito a 6 mãos, né? No caso, 8, porque tinha um Lili. Então, assim, por isso que eu gosto de falar do nosso trabalho, o quanto ele é importante. Sim. Mas é a mesma coisa lá, se eu for no médico, ele pediu os exames e nunca mais voltar. Paguei a consulta, mas não vou ter retorno. Vocês ensinam o caminho, mas quem é protagonista é o mentorado. Exatamente. Né? Então, por isso que você teve um resultado tão grande. Inclusive, acharam até bolo de dinheiro na calça. É o que eu a falei, gente bota fala. Prosperidade não nisso. adianta. Nós, assim como, fazendo analogia, né? Quando um paciente entra no consultório, ele chega ali normalmente com um problema a ser resolvido na saúde, né? Vocês cuidam da nossa saúde
física Sim. e nós cuidamos da saúde financeira. Sim. Contudo, quando o paciente está ali à frente, ele vai explicar, vocês vão fazer a anamnese para saber o que está acontecendo e prescrever a medicação dentro da quantidade, Sim. dentro dos horários e do prazo que tem que ser feito. Sim. Assim, o nosso trabalho também. A gente também precisa entender, fazer essa anamnese na vida financeira para que a gente possa sugerir, né, prescrever aquelas estratégias, né, aquela devolutiva, e se o cliente, se a mentorada fizer conforme a gente sugere, claro que o resultado virá, né? Sim. E como a Amália falou, você, exemplo, né? Não é à toa que você está aqui como nossa convidada, não é que os demais não tenham, mas você é um exemplo, assim, que seguiu à risca e por isso os seus resultados, eles estão, inclusive, além das nossas expectativas, né? E das minhas também, Porque graças imagina, além de você conseguir a gente conseguir fazer a mudança de seguro, que você já tinha seguro e nós fizemos mudança, né? Sim. Organizar para a sua vida financeira. Vocês ainda viram dinheiro que estava indo embora, acharam dinheiro dentro de bolsa, de roupa, né? Sim, É o que você falou, a energia vai aprendemos puxando. a fazer escolhas mais conscientes, por exemplo, é o que eu falei lá no workshop, né? No segundo workshop que teve, eu fui para dar meu depoimento. O que eu economizei no seguro do meu carro, né? De um ano para outro, fazendo uma escolha inteligente, uma empresa melhor do que era que eu tinha anteriormente, já garantiu o dinheiro que eu gastei pagando o workshop. Então, Isso assim, foi na primeira reunião, não foi? Foi na primeira então, reunião. assim, a gente trocou o seguro do carro, que já estava próxima à época de realmente renovar o seguro. Eu troquei por um seguro melhor, inclusive o seguro que eu tinha feito anterior. Ele reclamou que era uma empresa pouco conhecida e tal. Então, eu falei com a Amélia, você que vai Deixa garantir comigo. aí, você resolve com ele. De seguro eu não resolvo mais, é ele que vai escolher. Escolhemos um seguro que ele conhecia, que era um ótimo seguro, né? E só a economia do seguro do carro já foi uma economia além do que eu paguei para fazer o workshop, né? É o que a gente fala. É tão engraçado porque quando a gente vai mentorar, as pessoas, elas falam, não posso colocar mais nenhuma dívida. Calma, ninguém tá falando de dívida aqui, calma, nenhuma despesa, aliás. Falei, não, tá bom. Quando a gente senta a fundo, as pessoas têm a primeira reação de assustar, eu tô gastando isso tudo? E não é só sobre entradas e saídas, mas é coisas pequenas que vão sendo ajustadas ali. Às vezes você tem uma economia de 1.000, 2, 3, 5. Às vezes você está com um seguro totalmente defasado para o seu momento de vida. E às vezes na maioria das vezes, a gente vai conseguir trazer coisas melhores, bem melhores, ajustando o mesmo preço. Só que assim, nessa segunda reunião, que é a devolutiva, as pessoas, elas nem questionam. Por que estava saindo esse tanto de dinheiro aqui? O que a gente precisa alterar aqui? Porque, assim, são escolhas inteligentes. Sim. Então, assim, o nosso intuito é fazer com que o dinheiro que você ganha trabalhe para você e que você faça escolhas inteligentes. Aí, depois, as pessoas começam a falar assim, ufa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Que aí eu lembro que a gente, quando terminou nossa mentoria, você falou pra gente assim, mas eu vou ficar sem vocês não, hein? De forma alguma. Como que é a continuidade disso? Porque é tão bom, é tão valoroso, né? Agrega tanto a vida que você quer aquilo ali pro resto da vida. Mas é uma coisa que a gente tinha falado no workshop, né? Calma, aquece os corações, vocês vão aprender. Mas porque realmente, né? Você vai economizando, novos planos vão surgindo. Eu economizei aqui, nossa, eu tenho um projeto de fazer isso. E assim, vocês dão boas opções pra gente. Então, assim, é uma coisa que vai ser pra vida mesmo, né? Não tem muita escolha. É que nem nós mulheres, né? Todo ano nós fazemos lá o check-up, né? Normalmente com ginecologista, nutricionista e por aí vai. Assim é o trabalho do planejador financeiro. As pessoas, elas precisam ter mais essa consciência de que um planejador financeiro é literalmente para a vida inteira, porque a nossa vida financeira, ela vai mudando com o passar do tempo. É claro que a gente espera que seja sempre numa crescente, mas existem situações que a gente precisa dar passos atrás, né, para voltar naquela organização, relembrar muitas coisas, mas o planejador financeiro, ele precisa ter esse acompanhamento com o cliente, como o médico acompanha, né? Às vezes como dentista, como às vezes até o advogado. Então,
ter o planejador financeiro na família também é essencial, né, Josi? Eu acho que assim, o início é o mais difícil, né? Que vocês pegam aquela coisa bruta, tudo desorganizado, igual tá o nosso seguro de vida solteiro ainda, né? Que a gente não revisava, enfim, aí eu acho que o início é mais difícil, né? Depois que você já ajusta ali naqueles moldes, já tá tudo organizado, a questão, né? De seguros, seguro de vida, seguro de carro, incapacidade majorada, né? Seguro RC, profissional, isso. né? Que é uma coisa que eu não tinha também, que eu fiz depois de vocês, né? E que realmente foi muito valoroso para mim, que me deixa mais segura até para eu exercer a minha atividade, né? Profissional enquanto anestesiologista. Então, eu acho que, assim, o início é mais difícil. Depois você vai ajustando as pequenas coisas. É o que, quando a gente teve aquela reunião de investimentos, né? Sim. O que ele falou, você cumpriu a sua meta, né? O que sobrou, você vai fazer novos planos. E isso é muito bacana, né? Guiar por metas mesmo, curto, médio, longo prazo, e você vê isso aí se realizando, né? E as coisas andando para bem, andando para melhor, que vai acontecendo com a gente. Né? Você falou um negócio aí que eu gostei, viu? A gente pega realmente a coisa bruta e nós vamos lapidando. Isso. É isso. Porque, assim, a gente traz as soluções, a gente não traz produto, a gente traz soluções porque as pessoas precisam. Queria te fazer uma pergunta, assim, agora como profissional mesmo. Sim. Eu sei que você é concursada também. Sim. Você se imagina, faz de conta que a Josiane não tem nenhuma proteção hoje, nenhuma reserva, nada, você só trabalhando, fazendo plantões aí de quantas horas? 96, de diminui 96, pós-pandemia, né? Mas o máximo foi já... eu já fiz 136 horas na época da pandemia. Trabalhando e ganhando bem e trabalhando, mas você fica incapaz de trabalhar aí 3, 4, 5 meses. Você consegue imaginar o que isso pode acarretar na sua vida financeira e mental? Com certeza vai ser muito ruim, né? Tanto é que quando eu formei, é o que eu tava conversando com vocês, quando eu formei, a primeira coisa que eu fiz, seguro de vida e incapacidade majorada, porque eu era empresa. Eu não me imagino, né? Como seria isso, como seria. Né? Com certeza ia ser uma tragédia, né? Ia precisar de ajuda da família, ia perder aquilo que eu já tinha conquistado. Às vezes né? endividar. Que não é fácil. Às vezes tem que fazer empréstimo em banco, né? Com certeza ia ser uma bola de neve. O quanto é importante para profissionais liberais no todo. Sim. Né? Fico feliz que essa consciência começou desde cedo, né? Porque essa tranquilidade, né, Josi, de você estar lá trabalhando... tendo profissionais que estão ali cuidando, né, das suas finanças, cuidando no sentido assim, olha, hoje nós fizemos um seguro para você, um fundo de previdência para você, mas estando tranquila que se houver algo melhor que se encaixe dentro da sua necessidade, nós entraremos em contato para falar, Josi, olha, hoje você tem esse seguro, você tem esse fundo de previdência, esse investimento, mas com a movimentação no mercado agora existe algo melhor. Estamos aqui para te sugerir essa mudança. O que você acha? Sim. Isso traz muita tranquilidade, eu paz acho que de é isso espírito, que é fantástico, né? Enquanto eu trabalho no que eu amo fazer, vocês trabalham fazendo meu dinheiro trabalhar para mim. Isso. Então, acho que é a estratégia mais inteligente mesmo, né? E é uma coisa que é relativamente nova, né? Eu acho que antes não se falava em planejamento financeiro específico para mulheres, né? Sim. Inclusive, é uma coisa que vocês começaram, né, a fazer Esse agora. Movimento, mas eu acho que isso, assim, é um mercado que só tem realmente a crescer, né? É uma coisa que a gente tem que ter. Inteligência financeira é uma coisa que a gente tem que ter e tem que buscar, né? Para ter aí um futuro, um presente mais tranquilos mesmo. E aconteceu um episódio muito, muito legal, né? Que você falou... a gente atrai e algumas pessoas entraram em contato conosco através das nossas redes sociais, através de alguns depoimentos que você mesma deu no segundo workshop, né? Você foi nossa convidada a dar o depoimento lá e algumas pessoas entrou em contato conosco para entender melhor. E, infelizmente, Josi, de modo geral, as pessoas não entendem que mentoria é um investimento. Talvez por não saber ao certo o que é uma mentoria, talvez por elas virem, por essas pessoas talvez virem já com uma expectativa, nossa, mas eu preciso me organizar financeiramente, eu já estou tão endividada, eu vou pagar para alguém me ajudar. Então, tirar da cabeça essa questão, poxa, não é pagar para me ajudar, é um investimento, né? Que, como você citou, vai retornar, pode retornar, na verdade, né, talvez na primeira reunião. O que você tem a falar para pessoas que
pensam nessa questão de que mentoria é um gasto e não um investimento? É uma coisa, pra mim, é uma coisa difícil de pensar, né? Porque, assim, muitos colegas entraram em contato comigo e eles falaram, nossa, mas você tá pagando pra pessoa investir seu dinheiro? Tipo, não faz muito sentido pra mim, né? Uhum. Mas o que eles não entendem é que vocês são especialistas no que vocês fazem. Isso. Então, vocês conseguem escolher as melhores opções com menor preço. Igual eu falei, o seguro do carro já pagou o que eu fiz na mentoria, né? E o que a mentoria trouxe pra mim? Tanta coisa boa, né? Não só no aspecto financeiro, né? Mas em todos os aspectos. E eu acho que quando você vibra nessa energia de prosperidade, tudo prospera, né? Uhum. A questão emocional, a questão do corpo, a questão da saúde, a questão financeira, né? A questão espiritual. Então, assim, eu acho que tudo é um combo mesmo, né? É aquela coisa, né? Você atrai o que você está pronto para receber. A vida te dá mais do mesmo. A vida te né? dá mais do mesmo. E Muito, outra coisa, o muito. dinheiro, ele é verbalizador de compromisso. Uhum. Gente, eu acho isso a coisa mais fantástica. Então, assim, é porque às vezes as pessoas não vê o valor porque não estão prontas também. Exato. Entendeu? Porque, assim, eu quero sair de onde eu estou, eu não quero essa vida medíocre financeiramente porque está atrapalhando meu sono, minha vida, minha família, minhas conquistas. Mas também eu não estou afim de mexer na causa agora. Me parece mais um gasto, né? Me parece mais um gasto, mas não é. Então, assim, o que eu falo? Às vezes eu sou mais franca com as pessoas. Eu falo, gente, você vai continuar onde você está se você não quiser trabalhar a causa. Uhum. E às vezes vai doer. Sim. Tem que doer. Sim. Transformação dói. Mas é algo que você vai resolver e você vai prosperar. Não adianta você ficar ali andando no limbo, em círculo, e não querer resolver o que te machuca. Eu conheço várias pessoas, inclusive clientes, que fazem terapia para resolver a vida financeira. Uhum. Nossa. E às vezes o excesso, né, o dinheiro emocional, a gente fala isso todas as vezes, às vezes o gasto com o dinheiro é algo que está faltando em casa, carinho, qualquer coisa. Porque tudo Compensa, em excesso, né? Compensa tudo aquilo com dinheiro, tudo né? que é excesso é falta de algo, né? Sim. Então, porque eu falo, dinheiro é verbalizador de compromisso. Você tem que acreditar, eu quero sair daqui e eu quero alcançar a prosperidade. E eu acho que é uma coisa que até eu mesmo pensava. Por exemplo, eu queria fazer porque eu achava que isso ia me fazer evoluir, me fazer entender melhor, né? Sim. Porque eu sou médica, eu não entendo nada de mercado financeiro. Então, assim, com certeza eu sozinha não faria tão boas escolhas. Então, eu pensava assim, é um gasto investimento. Eu não pensava que eu já ia ter um retorno financeiro. Eu achava que eu ia aprender e me organizar, né? De forma mais adequada, né? E, na verdade, foi uma grata surpresa. Com o desconto do seguro do carro, eu já paguei o projeto. Então, assim, até pra mim mesmo foi uma surpresa, né? Porque eu não via como um gasto. Você tá pagando por esse serviço. Sim. Mas pra mim era um investimento, por quê? Sim. Porque eu queria me planejar, né? Sim. Eu queria ir além do que eu fazia quando eu formei e queria comprar o carro do meu pai, né? Eu queria aprender sobre investimento, qual a melhor forma de investir, eu queria ter o melhor seguro, né? Então, assim, foi uma grata surpresa economizar no que eu já tinha e com isso conseguir pagar esse projeto aí que foi sensacional, né? E além de você estar citando essa questão do seguro do carro, né? Dos seus Sim, seguros sim, como sim, um todo, sim. teve uma outra questão também na parte da sua declaração de imposto de renda versus previdência, né? Isso acontece muito também quando a gente pega, né, os clientes para fazer análise de previdência. E muitos médicos acham, por ter lá um auxílio de um contador, que é um excelente profissional, não estamos aqui para falar uma hora alguma, né, dos profissionais da área, mas existem profissionais e profissionais, né? Então, o contador está ali muitas das vezes para fazer as declarações de imposto de renda, para emitir as notas, né, as guias para pagamento, mas essa parte de entender realmente sobre as finanças do cliente não é com eles. Não. E aí, quando a gente pega uma declaração de imposto de renda de um cliente e a gente vê o quanto está indo embora de dinheiro simplesmente por estar fazendo a declaração da forma errada ou
não está sendo orientado a fazer da forma certa, eles ficam surpresos assim como você ficou, né, Josi? Mais uma grata surpresa, né? Foi. É uma coisa que a gente, enquanto médico, né? Eu tenho um concurso público também, eu sou concursada, mas eu trabalho em parte de empresa também. E assim, para garantir a renda futura, né, a previdência privada para nós médicos é uma estratégia muito interessante. E eu acho que ninguém faz previdência privada pensando que vai poder ter dedução de imposto de renda. Isso aí eu aprendi com vocês. O benefício fiscal, o benefício fiscal, além do benefício de você ter um futuro tranquilo, né, com a previdência privada. Isso aí também foi uma coisa que eu não sabia que eu aprendi, né, com a mentoria. Que bacana. Sim. E a economia gigantesca, né? Sim. Gigantesca. Sim. Inclusive do meu cargo público, né, foi uma coisa que a Amália ficou bem triste quando ela descobriu. Gente, na verdade é o seguinte, vamos esclarecer isso aqui. Eu quase tive um ataque do coração. É o seguinte, e quando eu te pedi, né, me manda a sua declaração de imposto de renda, que ali a gente consegue avaliar um PGBL, geralmente para médicos é PGBL, enfim. Você mandou lá um olerite, enfim, um valor X lá, e eu, Josi, o que é esse valor aqui? É a previdência tal. Falei, não pode. Mas como você está pagando esse imposto alto? Não, mas é. Vamos entender a fundo. Lógico que a gente, às vezes, não sabe tudo a todo momento. Fui em busca do que era. Na verdade, era tipo um pecúlio de um auxílio lá da questão do seu concurso que você tem, mas que não abatia no seu imposto de renda. Falei, não, gente, não pode. Que isso? Enfim, procurei um advogado, que é nosso parceiro, conversei com ele e falei, Amália, é obrigatório. Mas tudo bem, é obrigatório você estar fazendo a sua reserva, mas não tinha a dedução fiscal que você tanto precisava, e foi quando a gente conversou. Então, vamos planejar também para você fazer essa parte de dedução fiscal, porque você está pagando muito imposto. Mas a gente aprende a todo momento, né? Certeza. Igual foi uma novidade para você, foi uma novidade para mim da situação que eu ainda não tinha pego com o nosso mentorado, mas o coração dói sim. E muito, né? Dói, porque é muito imposto. É verdade. Mas faz parte. Faz parte, não vamos sofrer. Ônus e bônus de uma estabilidade, né, Amália? Faz parte. Exatamente. Um outro detalhe também é quando a gente foi entendendo melhor, né, sobre quais são os planos, objetivos. Teve um momento que você comentou conosco que você tem um sonho ainda, né, de construir num pedacinho de terra lá, né, que seu pai deixou para vocês, e a gente sugeriu você fazer essa construção com consórcio. Sim. E nessa conversa, Josi, você entendeu financeiramente a inteligência, né, de direcionar esse recurso para um consórcio. Contudo, você levou isso para uma conversa com os seus familiares, né? Porque era uma questão de família. Sim. E eu achei muito interessante o seguinte, que mesmo você entendendo essa questão da inteligência do consórcio, vocês tomaram a decisão de construir com recurso próprio também. Sim. E é isso que a gente fala com os nossos clientes, né? Nós estamos aqui para trazer a solução, mas é claro, a decisão sempre vai ser do cliente. A gente nunca força o cliente, né, a fazer aquilo que a gente sugere que seja feito, mas a gente deixa claro para o cliente quais são as hipóteses, as alternativas, né? Então, isso nos traz essa tranquilidade, porque o nosso trabalho está sendo feito, mas que nem sempre o cliente ele vai tomar a decisão conforme a gente sugere, e tá tudo bem, né, Josi? E podem surgir até outras soluções que a gente não pensava e que a gente conversa juntos e decide que talvez não é a melhor opção, né? Consórcio realmente é uma excelente opção pelo que você me apresentou, só tem taxa de administração, não tem taxa de juros. Isso. E não é uma coisa que eu conhecia, né? Eu fui conhecer essa modalidade de investimento, né, diante dessa situação, né? Mas a gente viu que não era realmente o mais viável, e aí o objetivo é isso. E é uma coisa interessante também, que a minha irmã se preocupava muito. Elas estão fazendo esse planejamento para te vender coisas, para cumprir metas, e aí é mais um motivo, né? Mais uma coisa que ela viu que de fato não é isso. É sobre isso, né? É sobre pessoas, né? Não são números, são pessoas. Vocês estão aqui para me ajudar enquanto pessoa. Eu, Josi, qual que é a minha individualidade, né? Qual que é o meu ganho, o que eu quero conquistar.
e me ajudar a chegar por esse caminho de uma forma mais fácil e mais segura. Eu acho que é isso, né? Vocês não estão aqui para vender um consórcio para mim. Vocês estão para me ajudar a encontrar qual que é a melhor alternativa, né? Para eu conquistar as minhas metas financeiras, fazendo ótimas escolhas. É isso. Engraçado que você falou isso, Ale, que ela nos consultou. Exatamente. Você ainda falou assim, gente, o consórcio é fantástico, entendi, que até então você falou que não entendia. Mas fulano tem um recurso X, que eu não vou pagar juros. Não então, tem a taxa de administração. Vocês acham que é uma alternativa mais inteligente? A Lê tinha estudado pra caramba e me apresentar uma proposta do consórcio e a gente abortou a missão. Não, inclusive a gente depois até olhou, mas se aplicar esse dinheiro, dá pra pagar? Enfim, fizemos todas as análises junto com você, que você sempre confia e vem buscar com a gente o que tem de melhor. Falei, não, Jô, segue aí que o seu recurso vai ser melhor mesmo. Pronto. É sobre isso. A gente fala que a venda é uma consequência né, de todo o trabalho que a gente traz, porque o foco principal é trazer a solução para o cliente, né? Então, a venda ela vai ser uma mera consequência. Então, diferente de profissionais que estão ali para trabalhar por uma empresa específica, nós estamos aqui em parceria com os maiores players do mercado, mas sempre buscando pelo interesse do cliente. É o que vocês falaram no primeiro workshop que me encantou, né? Nosso trabalho é sobre pessoas, né? Isso. Como eu tô para servir na medicina, vocês estão para servir, né? Para pessoas, para mulheres, para terem realmente esses conhecimentos, que são coisas que a gente que lida em outras áreas não entende, né? E para garantir um futuro aí melhor pra gente. É fantástico, né? E outra coisa, para causar admiração, que as pessoas precisam, que o relacionamento precisa. Você sabe o quanto que você é uma mulher sábia. A gente já falou várias vezes, quando a gente admira. O quanto você vai prosperar na sua vida junto com seu marido. E que seus projetos estão sendo concretizados. E pessoas precisam de pessoas. A todo momento. Como falamos no início dessa gravação, você é uma cliente uma mentorada que nos surpreendeu e muito positivamente, né? Porque veio, assim, uma notícia boa atrás da outra, né? A gente sugeriu, você foi lá e colocou em prática, e aí você já dava, meninas, olha aqui, que bacana, eu tô conseguindo, tem mais uma novidade para vocês. Então, isso nos motiva cada vez mais, né? Isso nos surpreende cada vez mais, e se deixar, a gente vai contando, a gente pega na mão e fala assim, tá dando certo. Isso tá mesmo, dando certo. Isso dá um gás, né? É isso que a gente precisa, ver os nossos mentorados voando. Transformar a vida, né? E eu acho que interessante, para além do workshop, né? O podcast é super interessante para isso, para mostrar para as pessoas que realmente funciona. A vida te dá mais do mesmo, né? Então, quando você se foca, tem fé, né? Acredita, corre atrás daquilo, a vida te dá mais do mesmo. Então, a gente vibra na energia de positividade, prosperidade, a gente espera que outras pessoas também passem por isso e vivam essa experiência maravilhosa, né? Isso. E acontece. E transformar vidas é sobre isso, né, Júlia? Transformar vidas é a gente trazer à tona, né, toda essa experiência positiva. E o nosso trabalho, a gente sempre fala que são duas vertentes: educação financeira e planejamento financeiro. Porque ambos, eles andam juntos, né? Apesar de muita gente achar que é o mesmo assunto, mas não. Para se ter um crescimento financeiro sustentável, você precisa ter educação financeira e colocar em prática através do planejamento. E os pés no chão, né? Literalmente. Eu gostaria de pedir para você deixar uma frase ou algo para seus colegas de trabalho, para a média, que você carrega com você e que eu acho que as pessoas precisam cada vez mais. Eu acho que é uma coisa que a minha irmã sempre me falou e fomentou aí junto com vocês, né? Colegas, a gente não é o que a gente ganha, a gente é o que a gente gasta. Então, sempre viva dois padrões abaixo do que você ganha e use o seu dinheiro de forma inteligente, investindo para garantir um futuro tranquilo. Eu acho que é isso. Nossa, parabéns, Josi, parabéns. Obrigada, meninas. Isso. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, obrigada a você por confiar no nosso trabalho e por colocar em prática, né? Tudo aquilo que a gente sugere, né? À toa que você está começando os resultados aí que você tem alcançado. É o que eu falei, né? Nós estamos juntas aí para a vida. Eu sirvo na medicina, né? Vocês servem aí ajudando mulheres a crescerem financeiramente e todas juntas a gente cresce. Isso mesmo. Né? Vamos juntas. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a você que acompanhou conosco aqui até o final desse episódio. Espero que as informações até aqui tenham sido transformadoras para a vida de vocês também. E não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Esse foi o 4º episódio Saúde Financeira na Área Médica. Até logo.